Na sequência, a Red Bull resolveu jogar os dados, porque aí a situação foi avançando, né? Talvez até você pode falar, mas será que eles não puseram o Pérez de boi de piranha na frente para ele ver? Pode ser. Já tem um carro que não tá pontuando mesmo, né? Vamos usar ele de cobaia. O fato é que a Red Bull foi a primeira a jogar os dados e chamar o Verstappen para colocar intermediários. E nota para a Red Bull, fez muito bem, porque se tivesse chamado uma volta depois, ia chegar atrás das duas McLaren. O Verstappen teria sido quinto hoje, foi segundo. Então, mérito da Red Bull, operando muito bem, maximizando a quantidade de limonada que consegue aí num dia que não tinha os melhores limões. Eu sou um poeta, né? Não tem jeito. Então, chamou os dois, chamou o Verstappen uma volta antes do Norris. Nessa, o Verstappen já deu um undercut, já undercutou, né? O Norris. O Piastri teve que ficar. A Mercedes chamou os dois, fez o chamado double stack. E aí, esse foi o cenário. A McLaren matou a corrida do Piastri. Por quê? Porque o Norris ficou uma volta mais na pista. Neste momento aqui desse slide, o Piastri ainda não tinha chegado nos boxes. E aí, o Norris alcançou ele antes de... Imagina, você para, o outro não. Você perde 22, 24 segundos. O outro anda tão devagar que antes dele chegar no box, você saiu de pneu frio, alcançou ele. Quase, né? No caso aqui, ó, eles estão chegando na Hangar Straight, estão quase chegando na Stowe, uma para a esquerda e já entrou já tem a entrada para os boxes ali, né? E esse é o Piastri se arrastando na pista, com pneus não adequados para a superfície, né? Daí, na continuidade, Norris e Hamilton abriam, nesse momento, 1 segundo por volta do Verstappen, aí ficou claro pela primeira vez, né? O Verstappen falando que os pneus já estavam indo para o vinagre de novo, aí ficou claro pela primeira vez que, de fato, a Red Bull não tinha ritmo para tudo isso, nessas condições, nem lá, nem cá. Aí eu pensei, bom, e se secar? E se secar, pode ser que mude, né? Mas a vantagem que eles abriram foi crucial, essa vantagem que eles abriram nesse começo, né? Serviu para muita coisa. Aí o Russell fora na volta 35, problema de confiabilidade que é raro para a Mercedes, né? Ficaram pelo caminho, e aí eu já vi hater do Hamilton dizendo assim que o Russell teria ganhado a corrida, não fosse esse problema. Não tenho o que dizer para esse tipo de gente, mas enfim, abandonou aí o Russell com um problema. É raro a Mercedes encostar um carro, né? Com problema de confiabilidade, mas encostou na volta 35, e aí começou o momento. Norris começou a perder vantagem para o Hamilton, que chegou a 2 segundos de vantagem, foi encurtando a diferença, e aí chegava um momento, que hora que vai ser de novo o crossover, que é o momento em vale mais a pena pagar o preço, trocar de pneu antes que todo mundo, é sempre Antigamente, com menos sofisticação nas simulações, que hoje em dia é tudo software, você passa o final de semana inteiro medindo a degradação de pneu sua e da concorrência, para entender onde é o momento de crossover, onde faz sentido o outro tá parando, você não parou, mas você pode se aproveitar da experiência que o outro tá fazendo também, né? Onde seria o momento de crossover para os pitstops? A Mercedes chamou o Hamilton, ele só tinha macios para usar, ou duros, e por alguma razão a Mercedes entendeu que valia a pena colocar macios ao invés de duros. Já a Red Bull entendeu de forma distinta, eram pontos de vista bastante diferentes, e eu ainda postei no Twitter. Neste momento, o Ângelo, na lista de contas a pagar 2 da empresa dele, está se descabelando e chamando a Red Bull de ignorante, porque deveria colocar médios ou macios, ou chamando a Mercedes de estúpida, porque deveria ter colocado médios, porque faltava, de fato, uma distância longa para o final da corrida para macios. Só que também o carro estava mais leve do que no começo. Então, eu sempre explico aqui, e se você nunca viu isso, joga no simulador. Primeiro, começo da corrida, 10 voltas de pneu macio é uma coisa. Final da corrida, 18 voltas de pneu macio, às vezes é a mesma coisa. O pneu aguenta, porque o carro tá mais leve, né? Tá com, sei lá, 1/3, 1/4 do peso. Então, tudo isso faz diferença. O asfalto mudou, tá mais emborrachado, porque são 60, quase 60 voltas com 20 e tantos carros emborrachando mais um pouco a corrida ainda, né? Então, a Mercedes tomou uma iniciativa, vamos de macio, até levando em consideração o que viu acontecer o final de semana inteiro para o seu carro, e carros de corrida são diferentes, pilotos são diferentes, e o Verstappen veio com o duro. E vou te dizer que teve um dado momento ali que eu achei que era a Red Bull que estava com a melhor ideia. Ainda virei e falei, porra, vai ser muito anticlímax, uma corrida incrível dessa, tudo podendo acontecer. No começo, 6 pilotos estavam no par, até o Sainz poderia ter ganhado essa corrida, as 2 McLaren, as 2 Mercedes e o Verstappen, 6 carros, e aí de repente, se o Verstappen conseguisse ainda de duros, ultrapassar um Hamilton no final e levar, aí você fala, pô,
Acabou o campeonato, entrega, né? Ainda que eu acho que acabou o campeonato, mas, né, é diferente quando tá essa alternância, né, todo mundo tem chance de ganhar e etc. E aí, a McLaren chamou o Norris, uma volta depois o Hamilton assumiu a ponta, como eu falei, e ficou aquele momento, eu achei que o Hamilton seria terceiro nessa corrida, porque o Norris, McLaren, né, tá andando mais que a Mercedes o ano inteiro. Eu falei, o Verstappen vai passar também, os dois vão passar o Hamilton vai ficar com cara de tacho, com terceiro lugar, e ainda vai ter que achar bom, dada a situação atual da Mercedes, né? Mas não, conseguiu se segurar, apesar de que eu também acho que foi crucial algumas voltas aí que o Verstappen ficou andando no ar sujo do carro do Norris, aí o Verstappen passou o Norris no final da reta do hangar, na Stowe, e depois o Verstappen foi diminuindo a diferença, e a pergunta que punha-se no debate era, será a cadência suficiente para chegar? Ou o Hamilton tá fazendo o que o Verstappen fez em Barcelona, ou o que o Norris fez, foi fazendo em Imola para cima do Verstappen, mas não conseguiu passar, que tá perdendo vantagem num pouso controlado, né, para chegar com o mínimo necessário no final. Não acho que o Hamilton estava economizando, parecia inclusive que estava dando o que tinha, até porque, né, você nunca sabe quanto que o Verstappen vai ter no final, um carro com muita velocidade reta, etc. Mas o fato é que venceu. Hamilton vence o Grande Prêmio da Inglaterra quase 1000 dias depois da sua última vitória, que tinha sido lá naquela corrida polêmica na Arábia Saudita, em que o Verstappen aplicou sim, tem marcação hidráulica do freio, um brake test para cima do Hamilton. Vitória, linda vitória, como não, sempre bacana ver um esportista desta magnitude vencendo. O campeonato tem agora, eu cheguei a colocar errado aqui na chamada, tem 6 vencedores em 12 corridas, tá ótimo. Se você for pensar que ano passado só 3 venceram, né, e o Verstappen venceu 19 de 22, então tá de excelente tamanho, a gente não pode nem reclamar. E o Hamilton leva, então, sua vitória número 104? Eu tô por fora das estatísticas, mas eu acho que é mais ou menos isso aí. Ok?